E aí, turma, aqui é Raíssa, professora de Biologia. Estou aqui hoje com vocês para nossas atividades curriculares complementares, com incentivo aí do governo do estado, feito aí pela nossa Secretaria de Educação. Estou aqui com vocês para um momento super interessante, uma aula aqui que fala pra gente sobre a divisão, né, da vida. Basicamente a gente divide aí em dois sistemas, um pouquinho mais antigo, outro um pouquinho mais atual, mas é como a gente usa, né, as formas de classificação para falar aí para vocês como que os organismos estão agrupados, certo? Basicamente, essa primeira forma que a gente vai mostrar de classificação, ela baseia os organismos ali, né, em grupos a partir das suas células. E a segunda forma, a partir da filogenia, né, o estudo aí do material genético desses indivíduos. Então, eu montei aqui com vocês, tá? Para vocês, um quadro e eu vou terminar de montar ele contigo, tá certo? Então, eu convido você aí a pegar o teu caderno, o teu material e fazer tudo que eu tô fazendo aqui aí no teu caderno. Você aprende muito mais assim, tá certo? Esse sistema aqui, né, de Whittaker, que é o primeiro sistema que fala pra gente sobre uma divisão dos organismos, ela vai dividir os organismos em reinos, tá? Então vamos colocar aqui, ó, que essa classificação, ela é uma classificação de reinos. E aí a gente classifica os organismos em reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia, tá certo? Aqui estão os 5 reinos dentro dessa classificação. Eu vou colocar com vocês aqui, a primeira coisa, exemplos de organismos que estão dentro desses reinos. Então, lá no reino Monera, você vai escrever aí no teu caderno que a gente encontra as nossas bactérias, certo? Elas estão presentes nesse reino. Lá no reino Protista, a gente vai encontrar 2 tipos de organismos. A gente vai encontrar os protozoários, vamos colocar aqui, ó, protozoários e as algas, tá? Na verdade, gente, o reino protista, ele é um problema, assim, né, às vezes para a biologia, porque neles estão contidos organismos que já estiveram, inclusive, dentro de outros reinos, né? E nele também estão contidos organismos que a gente não consegue dar uma classificação muito exata, tá certo? Aqui no reino Fungi, com certeza aí você já, né, pegou que vai colocar aí os fungos, que já estão presentes também aí na nossa alimentação, né, causam algumas doenças. O reino Plantae, onde a gente encontra aqui as nossas plantinhas, né, vamos colocar. E lá no reino Animalia, que estamos inclusos, eu e você, né? Então vamos colocar aqui os animais. Na segunda coluna, né, aqui de preenchimento, eu coloquei para você que a gente tem que fazer uma classificação do tipo celular, tá certo? E aí a gente pode classificar as células de 2 formas. Uma célula mais simples, que a gente denomina de uma célula procarionte, e uma célula um pouquinho mais complexa que a gente denomina de eucarionte. E é muito fácil você fazer essa classificação porque a gente só tem um grupo que é procarionte, os outros são eucariontes. Então você vai colocar aqui comigo que lá o reino Monera é de organismos procariontes, tá? Vamos colocar aqui procariontes, e todos os outros são organismos eucariontes, tá? Então eu vou colocar aqui eu, e você, né, já sabe aí o que significa essa classificação, tá? Fungos também, eucarionte, plantas, eucarionte, e nós, animais, eucariontes. Tá certo? Além dessa classificação, acho muito importante que você classifique quantas células os indivíduos eles podem ter, tá? Então a gente vai classificar esses organismos como uni ou pluricelular. No caso aqui das bactérias, lá no reino Monera, são todos os indivíduos unicelulares. Protozoários também são unicelulares. E as algas, Raíssa? As algas a gente pode classificar de 2 formas. Existem algas que são unicelulares, existem algas que são pluricelulares, tá certo? Os fungos, a mesma coisa. Existem ali as leveduras, por exemplo, que são fungos unicelulares. Mas existem também ali os cogumelos, né, que inclusive alguns a gente até come, que são organismos pluricelulares, tá? Então coloca aqui comigo, ó, uni ou
pluri, tá? Tá completando aí também o teu quadro, né? Tá ficando bonito. Bora lá. As plantas, todas as plantas, elas são pluricelulares, certo? E aqui no reino Animalia, né, os animais também são pluricelulares. Então, a gente já fez a classificação identificando quem são os organismos que estão nesse grupo. Depois, a gente colocou aqui o tipo de célula e quantas células eles vão ter, tá certo? Mas aqui a gente vai colocar o tipo de nutrição, que a gente entender se esse organismo ele produz seu próprio alimento ou não. Quem produz seu próprio alimento a gente chama de um organismo autotrófico. Aquele organismo que não consegue produzir, a gente vai denominar ele de heterotrófico. Então, você vai copiar aqui comigo. Que quanto à nutrição, o reino Monera, que é o primeiro reino, existem organismos que são auto, mas também existem organismos que são heterotróficos. Então, existem aquelas bactérias que fazem fotossíntese, quimiossíntese e produzem seu próprio alimento, assim como existem bactérias decompositoras que não conseguem produzir seu próprio alimento, tá certo? Lá no reino protista, você vai colocar aqui, ó, que os protozoários, eles são heterotróficos, tá? Mas as algas são autotróficas, tá certo? Então, a alga sim consegue fazer processos fotossintéticos, tá? O protozoário não consegue. Os fungos, tá? Cuidado para não confundir isso daqui. Os fungos, eles são heterotróficos, tá? Muita gente pensa que fungo é igual planta, né? Fungo produz seu próprio alimento, faz fotossíntese. Gente, isso é muito errado. Isso cai muito em questão como distrator para você. E a partir de agora você não vai mais errar esse conteúdo. Então, fungo produz seu próprio alimento? Não, não produz seu próprio alimento, sendo, portanto, um organismo heterotrófico, tá? Quando a gente vem aqui para as plantas, então, são organismos autotróficos. Raíssa, mas e aquela planta, né, que é uma planta carnívora, por exemplo? Gente, a carnivoria, ela é uma suplementação ali, né, de compostos que talvez a planta não consiga absorver no solo, como nitrogênio, né, para a produção de proteínas e tudo mais. Mas essa planta, ainda que carnívora, ela continua fazendo fotossíntese. Ela sobreviveria com a fotossíntese, mas não sobreviveria só com a carnivoria. Então, né, de uma maneira geral, toda planta é autotrófica, tá certo? E aqui, né, lá para os animais, você vai colocar que eles são heterotróficos, tá? Então, nós, animais, a gente não consegue produzir nosso próprio alimento. Raíssa, mas eu li não sei aonde, que tem um molusco não sei aonde, que tem pigmento fotossintético, né, e tudo mais. Então, mais uma vez, ele não é a regra, né, do processo e do grupo, ele é a exceção. E também não é um organismo que consegue, né, produzir ali alimento suficiente para que sobreviva só fazendo isso, né? É um organismo que também precisa de uma alimentação, uma via externa, tá certo? Então, a gente colocou aqui, ó, olha aqui comigo, ó. Nosso quadro já está bem preenchido, certo? A gente vai colocar aqui também quanto à presença ou não de tecidos e quanto à presença ou não de parede celular, tá? Então, eu vou, ó, separar mais aqui, ó, para ficar mais claro pra gente. Separei, tá certo? Lembra aí comigo que tecidos, né, eles são formados a partir ali da união, né, de várias células que conseguem trabalhar, né, juntas, conversar, né, ali entre si. A partir disso, então, a gente consegue ter a formação de tecido. Então, basta ter muita célula para formar um tecido? Também não, né? Então, como a gente sabe, tudo na biologia é um pouquinho mais complexo que isso, tá? Então, às vezes, existem alguns organismos que são pluricelulares, que têm, de fato, né, ali várias células, mas ainda assim, esse organismo, ele pode não conseguir formar um tecido, né? As células não conseguem ali se alinhar e se sistematizar para conversar entre si e exercer alguma função ali em conjunto, tá? Então, quem são os organismos que têm tecidos? A gente vai colocar aqui, ó, que nós, animais, nós temos tecidos e as plantas também têm tecidos. Inclusive, os tecidos animais, eles são estudados em um conteúdo que a gente chama de histologia animal, que é aquele conteúdo que você estuda
tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido muscular, tecido conjuntivo. Tenho certeza que você lembrou aí agora, né? E também aqui lá no Reino Plant existem, né, plantas aí, as plantas têm os seus tecidos, que a gente também estuda, né, em um outro momento, tá? Todos os outros organismos, ó, você vai colocar aqui o xizinho, porque não possui tecido, ou porque é um indivíduo unicelular, ou porque ele é um indivíduo pluri, mas que não tem esse alinhamento, né, organização entre as células, tá certo? Quanto à parede celular, você vai colocar o xizinho, ó, em nós, tá certo? E vai colocar aqui também, ó, nos protozoários, tá? As algas possuem parede celular, as bactérias possuem parede celular, fungos e plantas. E eu acho até interessante a gente esclarecer, né, um pouquinho isso. Como, por exemplo, que lá nas plantas, a parede celular, ó, vou puxar para cá, ela é feita de um material que a gente chama de celulose, certo? Que é um carboidrato, né? Um polissacarídeo, tá lá nessa parede celular. No caso dos fungos, essa parede celular ela é feita de um material que a gente chama de quitina. Também é um carboidrato, né? Um açúcar, glicídio, também é um polissacarídeo, certo? Essa quitina, por favor, gente, anota aí, preste atenção no que eu vou falar agora. Não confundam quitina com queratina. São duas coisas diferentes, dois compostos diferentes. A quitina, ela é um carboidrato, enquanto a queratina é uma proteína. E geralmente os alunos confundem muito essas duas estruturas, esses dois compostos, tá? Então, o que compõe a parede celular dos fungos é a quitina, que é o quê? Um carboidrato. Perfeito, tá? Lá nas algas existe uma certa variedade, né, a quantidade de parede celular, tem de celulose, tem de agar, né, tem de vários tipos diferentes, então pode-se ter, né, ali mais de um tipo na tua questão. A gente vai especificar aqui também a das bactérias, que é feita de um material, vou colocar aqui em cima, tá, para você, que a gente chama de peptidoglicano, tá? Ou pode aparecer para você como proteoglicano. Essa palavra próteo e peptídeo lembra o que você? Proteína, exatamente. E esse glicano lembra glicídio, né, que são carboidratos, tá? Então, ó, fechadinho aqui, né, o nosso quadro, esse é o sistema de Whittaker. Quando a gente vem para o sistema mais recente, que é o sistema de User, ele separa ali os indivíduos em três domínios, tá? Quando a gente separa esses indivíduos em três domínios, né? Agora há pouco a gente separou eles em 5 reinos. Agora a gente tem 3 domínios, tá certo? Esses 3 domínios aqui, bactéria, árqueas e eucária, ele é dividido basicamente no estudo filogenético, né? Um estudo aí um pouco mais genético, de fato, que é para mostrar essa relação de parentesco. Quando a gente vai analisar, então, a gente observa que as árqueas, elas estão, né, filogeneticamente mais próximas aqui de nós, que estamos no eucária. Quem é que está mais no eucária, né, além de você? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que estão os animais, né, que somos nós, estão as plantas, estão aqui também os fungos, tá? As algas e os protozoários, certo? Então, basicamente, quem a gente classificou ali também do outro lado. Raíssa, qual a diferença de uma bactéria e uma árquea? Basicamente, gente, as árqueas, elas vivem em ambientes, vamos colocar aqui, ó, ambientes extremos, né? Ambientes sem oxigênio, muitas das vezes, né? Com gases que são tóxicos, com pH que não é ali, né, o mais ideal para formas de vida. Então, esses organismos, eles são classificados de acordo, né, com essa filogenia, tá certo? Esse aqui é o mais recente, esse aqui é o mais antigo, mas as duas formas, elas podem aparecer aí nas suas questões, tá certo? Então, vamos analisar como é que isso pode aparecer pra gente? Lê aqui comigo essa questão que fala o seguinte: os naftoimidazóis, palavra difícil, né? Naftoimidazóis, derivados de substâncias encontradas em árvores do gênero Tabebuia, que são os ipês, né? E o melhor entendimento das complicações da doença de Chagas trazem novas esperanças de combate à enfermidade, que acomete de 3 a 5 milhões de brasileiros.
Estudos mostraram que esses compostos são capazes de matar Trypanosoma cruzi em células de camundongo em cultura in vitro. Então, eu queria que você analisasse que ele falou aí de alguns organismos. Primeiro, falou ali, né, da árvore, do gênero Tabebuia, que está dentro de um reino que é o reino plant, tá? Depois ele falou para vocês do Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, tá certo? Depois falou do camundongo, que é um animal. Então, só nessa linha aí, né, nesse texto, nesse enunciado, a gente tem 3 reinos. Reino plant, reino protista, que está o protozoário, e o reino animalia, né, que estaria o camundongo, certo? E ele fala o seguinte: no texto são mencionados 3 tipos de organismos que pertencem a 3 diferentes reinos. Os organismos dos 3 reinos possuem uma característica em comum, ou seja, são todos. Então, você vai observar o que existe em comum entre um animal, uma planta e um protozoário. Vamos lá. Letra A. São capazes de produzir substâncias orgânicas por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. Aí eu pergunto para vocês, protozoário faz fotossíntese, quimiossíntese? Não faz. Animais fazem esse processo? Também não. Então, descarta comigo aí essa alternativa. Letra B. São constituídos por organismos heterotróficos que se alimentam por ingestão. Gente, planta produz seu próprio alimento, né? Então, a gente não pode colocar isso daí como uma comparação. Letra C. São formados por um único tipo de célula, a célula eucariótica, né? São todos organismos eucariontes, perfeito, mas vamos eliminar as demais. Letra D, tem capacidade de locomover-se sobre um substrato. Gente, as plantas, apesar de existirem alguns movimentos vegetais, né, elas não têm essa capacidade aí total, né? Letra E, reproduzem-se exclusivamente por meio de processos sexuados. Não, existem ali formas de reprodução assexuadas que as plantas podem fazer, né? Então, a gente vai marcar a letra C. Todos eles são eucariontes, todos eles têm essa célula aí um pouco mais complexa, tá? Lê comigo aqui essa outra, né, questão que fala o seguinte. Durante um exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular, procarionte e que pode ser combatido com o uso de medicamento conhecido genericamente como antibiótico. O médico descreveu um organismo classificado como, gente, por uma palavra, nesse texto inteiro, você já consegue matar essa questão. Por quê? Porque ele fala de um organismo procarionte, tá? Fala também para vocês que ele pode ali, né, acabar sendo combatido com antibiótico. E aí você, na sua casa, você toma antibiótico para matar o quê? Organismo que é procarionte. Exatamente. Você toma antibiótico para matar o único tipo de organismo aí, né, procarionte, que a gente vai ter aqui nessa descrição, que vai ser então do reino Monera, tá certo? E indo então para a nossa última questão, que fala o seguinte, gente, essa questão ela é muito interessante, tá? Presta bastante atenção, que eu tenho certeza que você nunca viu uma questão dessa maneira. Vamos lá. No primeiro torneio interreinos de futebol, organizado pela Federação Taxonômica Internacional, 5 equipes disputaram os jogos entre si. Um jogador se destacou como artilheiro, levando seu time a vencer o campeonato. Esse jogador pertencia a um time com as seguintes características: eucarioto, heterotrófico, pluricelular, de reprodução assexuada ou sexuada, com capacidade de causar micoses e estabelecer interações mutualísticas. Então, eu quero que você analise comigo essas características. Primeiro, ele é eucarionte. Se ele é eucarionte, você já vai tirar aí dessa equação a possibilidade de ser uma bactéria, porque a gente sabe que bactérias são procariontes, tá? Eles são heterotróficos, então a gente também pode tirar, né, dessa equação aí as plantas, porque as plantas, apesar de eucariontes, são autotróficas, e as algas também. Então sobrou quem aí pra gente? Sobraram os animais, sobraram os fungos e sobraram os protozoários, tá? Ele coloca para vocês que tem capacidade de fazer uma reprodução assexuada ou sexuada. Nós, animais, a gente não faz, né, essa reprodução assexuada, não é o nosso, né, principal tipo de reprodução. Mas, né, vamos mais na frente.
com capacidade de causar micose. Gente, micose é uma doença, né, ali, que é causada por fungos, tá? Mico aí, né, a micologia é o estudo dos fungos, por exemplo. Estabelecer interações mutualísticas significa, então, que pode estabelecer uma relação aí de dependência benéfica entre indivíduos. A gente já descobriu, então, né, que sendo heterotrófico, eucarionte, causa micose, é uni ou pluri, tem que ser, né, aí um fungo, tá? Só que as questões, né, as alternativas, elas trazem pra gente o seguinte, ó. Letra A, Monera Futebol Clube, João Rhizóbio. A gente já sabe que não é do Reino Monera, né? Letra B, Protista Futebol e Regatas, Mário Ameba, né? Também não é um protista. Esporte Clube Funge, Zé Bolô, né? Perfeito. Letra D, Clube Atlético Metáfita, Leandro Goiabeira. Letra E, Metazoo Atlético Clube, Leonardo Gavião. A gente vai marcar então a letra C, que contempla pra gente, né, tanto o reino funge quanto até um exemplo aí, né, que seria o bolô, tá certo? Então eu tenho certeza que você gostou muito dessa questão, desse conteúdo. Convido você então para acessar o plano de estudo para mais informações e eu, Raíssa, te espero aqui numa próxima aula, tá certo? Então, tchau, tchau.